Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos continuar com Romanos capítulo 8. Ontem nós estávamos falando que nós agora estamos mortos para o pecado e vivos para Cristo Jesus. Porque nós somos libertos da lei que trazia a morte e fomos vivificados pelo Espírito por meio de Cristo. E Paulo começa o capítulo 8 fazendo essa conclusão. Ele diz assim: portanto, ele está concluindo o pensamento do capítulo anterior. Agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Digamos que ele resumiu o capítulo anterior, né? Porque ontem ele ficou bastante tempo mostrando a diferença entre estar debaixo da lei e estar vivificado pela graça do Senhor Jesus. E aqui ele concluiu: portanto, já não tem mais condenação para você que já não vive mais debaixo da lei, debaixo da condenação do pecado, mas agora você foi, por meio de Cristo, você vive em você uma nova lei. Que lei? A lei do Espírito de vida. Aleluia! É muito lindo isso, né? Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na própria carne. Então Jesus, ele veio, ele recebeu sobre ele o pecado e a condenação na sua própria carne, para que nós pudéssemos ser vivificados por Cristo, por meio do Espírito Santo, a fim de que as justas exigências da lei, porque as exigências da lei eram justas, elas só não podiam ser cumpridas porque a carne estava contaminada pelo pecado, mas elas eram justas. Então ele diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu digo para você sempre: a desculpa para o seu pecado acabou. Porque se agora você anda dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é santo, significa que você também tem que ser santo. Porque a palavra de Deus diz: sede santos, porque eu, seu Pai, também sou santo. Amém? Quem vive segundo a carne, diz essa palavra, tem a mente voltada para o que a carne deseja, para os desejos da carne, e cada dia mais a gente vê gente afundada no pecado, faz tudo o que quer, faz tudo o que a carne deseja, e a gente nem acredita, né, do que a carne é capaz de levar esse povo para um abismo sem fundo de drogas, de prostituição, de mentira, de inveja, de homicídios, de tudo quanto é porcaria. A carne não tem limites, assim como o Espírito também não tem limites. A carne também não tem limites. Ela vai afundando a pessoa, porque ela vai se entregando aos seus desejos mais pecaminosos, e ela pouco se importa com aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Mas quando ela desperta, todos aqueles pecados são apagados e ela passa a viver uma vida de santidade com o Senhor. Amém? Então, repetindo aqui, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas, quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. É o oposto, né? Você tem a sua mente voltada para a santidade, voltada para as coisas que o Pai ama, voltado para a santidade. E aqueles que desejam as coisas da carne têm toda essa inclinação maligna para todo tipo de pecado que o Senhor condena. A mentalidade da carne, diz o apóstolo, é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Pode ter certeza que se você viver em Cristo, você vai ter muita vida e você vai ter muita paz. Porque a paz que o Senhor dá, ela está acessível a todas e ela é real. Você vai conseguir tocar nessa paz, você vai conseguir viver plenamente essa vida, e todos os seus instintos carnais, eles vão desaparecendo. É como uma nuvem que vai sumindo da sua vida. Nada mais daquilo te dá prazer,
Você olha para a bebida e fala, quero isso aí não. Você olha para a prostituição, isso aí não é para mim não. Você olha para a mentira, você olha para a cobiça, para a inveja, para todos os desejos terríveis da nossa carne, e você olha para eles e fala, gosto disso não. Mas quando você ouve falar, vamos louvar o Senhor? Aí você fala, sim, vamos. Então aquilo que parece não ser prazeroso, para as pessoas que não amam ao Senhor, passa a ser prazeroso para você. Momentos de oração com o Senhor são prazerosos, até o jejum passa a ser prazeroso, porque você entende que o Senhor, não que o jejum te dê algum tipo de recompensa, não, Ele só permite uma coisa, o jejum é só para uma coisa, Ele mata mais a sua carne, e conforme Ele mata a sua carne, o seu espírito é fortalecido. Se você fortalece a sua carne, o seu espírito fica enfraquecido, mas quando você passa a mortificar a sua carne, o seu espírito vive e o seu espírito fica revigorado, e aí você consegue entender essa palavra, você consegue viver essa palavra. É coisa linda de se ver. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz, e pode crer que é. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A sua carne não consegue obedecer a Deus, porque todas aquelas coisas que Deus falou, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, são as coisas que Ele sabe que estão em nós. Ele sabe que aquelas coisas, aqueles desejos entraram em nós por meio do pecado que habita em nós. Então, quando Ele disse não, 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 você não é capaz de cumprir. Por quê? Porque a sua carne é inimiga de Deus. Você não consegue cumprir isso, nenhuma das exigências, sem o Senhor. Amém? Quem é dominado pela carne não consegue agradar a Deus. Se você se deixa dominar pela sua carne, você não agrada a Deus e você não vai atrás das coisas do alto. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, aleluia, mas do Espírito. Se de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Se você vê alguém dominado pelo pecado, dominado pelos desejos da carne, com sede de dinheiro, com sede das coisas dessa terra, pode ter certeza, esse não tem o Espírito de Deus. É muito fácil você identificar. Mas ele diz assim, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Mortificar a sua carne e viver em espírito, para que a justiça de Deus vibre, surja, apareça através de você. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vai dar vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Se você chegar na presença de Deus com um espírito morto, como que Deus vai dar vida a você? Seu espírito já morreu, porque você não deu vida a Ele enquanto você não mortificou a sua carne. Você entende isso? Sabe aquela palavra, e eu gosto de falar isso, que quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, as pessoas que vivem sem a palavra que sai da boca de Deus, elas conseguem viver muito bem. Elas vivem, mas é só o corpo que está vivo. É só o corpo que está vivo. Porque o espírito está morto, porque o nosso espírito, ele tem fome, ele tem sede da palavra de Deus. Então, se você não sente fome, não sente sede da palavra, é porque o seu espírito ainda não nasceu, não está vivo. E amanhã nós vamos ensinar o seu espírito a nascer em Cristo Jesus, no capítulo 9 de Romanos. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela, a carne. Porque se vocês viverem de acordo com a carne, vocês morrerão. Mas, se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, vocês viverão. É simples assim. A matemática de Deus é essa.
Viva pelo Espírito e você não vai cumprir as concupiscências, os desejos imorais da sua carne. Mas se você deseja servir a sua carne, você não tem como vivificar o seu espírito e você não tem como agradar a Deus. Deus não pode ser agradado de forma nenhuma se você agradar a sua carne. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A palavra de Deus diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você se sente filho? O Senhor tem falado com você, o teu Pai tem te orientado, o teu Pai tem habitado no teu espírito e tem falado com você através desta palavra? Então, isso testifica que você é filho de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, não é um espírito de escravidão, para novamente temer. Porque se você está vivendo debaixo da carne, você deve temer a condenação. Mas como nós não recebemos um espírito mais de escravidão, nós não temos mais o que temer. Nós recebemos um espírito de adoção, que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Como Jesus disse: Abba, Pai, na cruz. Você agora pode dizer: Abba, Pai, Paizinho, nós te amamos. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos, então nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato, nós participarmos dos seus sofrimentos, para que também nós participemos da sua glória. Você quer participar com Cristo na glória dele? Então participe dos sofrimentos dele. Lute pela causa dele. Tome a causa de Jesus. E a causa de Jesus é salvar almas. Ele quer usar a nossa boca, o nosso corpo, a nossa vida para pregar esse evangelho, para que mais pessoas possam ter acesso ao Pai, possam ser adotados como filhos e assim possam ser salvos da ira do Senhor e possam ser enviados para o abismo, aonde há só tristeza, dor, sofrimento, sede, fome, ranger de dentes. Calor, é terrível aquele lugar. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem nem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Você está lutando aí, você está reclamando das suas lutinhas? Ai, porque isso, porque aquilo. Glorie-se nas suas tribulações, alegre-se nas suas lutas, porque você nem imagina a glória que vai ser revelada a você. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Olha que coisa linda, pois ela foi submetida à futilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será liberta da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Até a natureza, ela tem essa expectativa de poder servir ao Criador, ser liberta da escravidão, porque a natureza está sendo judiada, está sendo vilipendiada. Por quê? Por causa da ganância, por causa de que os homens querem mais e mais e mais dessa carne e vão explorando a natureza. Então, até a natureza está sendo agredida e até a natureza espera que nós sejamos finalmente declarados filhos de Deus e tomemos posse dessa terra, e assim ela vai parar de gemer. Nós sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como que se ela tivesse com dores de parto. E não é só isso, nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, por dentro nós gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Você pensa que aqueles cristãos, os primeiros que se converteram, eles tinham medo da morte? Não, eles esperavam pela morte, porque eles sabiam o que os esperava. Eles ansiavam. Paulo dizia: eu nem sei o que eu devo pedir. Paulo vai falar mais para frente: eu nem sei o que eu devo pedir,
Porque se eu pedir vida aqui nessa terra, eu vou ganhar mais vidas para Jesus, e isso é bom. Mas também se eu morrer, eu vou viver na glória, que é muito melhor. Eu vou estar com Cristo. Eu nem sei o que eu devo pedir, porque para Paulo tanto fazia, viver ou morrer para ele. Ele disse, porque o viver é ganho, mas o morrer é lucro. Paulo, ele sabia muito bem o Deus que ele servia, porque nessa esperança nós fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? É uma esperança invisível. Mas, se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Você está fraco? Peça ajuda para o Espírito Santo. Ele te ajuda na sua fraqueza, pois não sabemos nem como orar. Sabe que nós não sabemos nem orar? Essa palavra diz, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabia que orar em línguas é muito precioso? Por quê? Porque através da oração em línguas, nós podemos orar como convém, porque nós não sabemos orar como convém. Mas quando você ora em línguas, é o próprio Espírito que intercede por meio de você, com gemidos inexprimíveis, e fala ao Pai o que realmente você precisa, porque nem você sabe realmente o que você precisa. Nós não sabemos pedir o que nós precisamos, nós desejamos coisas, mas Deus sabe o que nós precisamos e não o que nós desejamos, amém? E aquele que sonda os corações, diz essa palavra, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede, sabe por quem? Pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede por nós, os santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? A ideia de santo ficou muito contaminada, né? Hoje em dia você fala, eu sou santa. Eu sou santo, eu sou santa. As pessoas, nossa, você tá louca? Como assim que você fala que você é santo? Porque a ideia de santo foi ligada com aquela ideia da Igreja Católica, dos santos que já morreram, aquele santo de pau, de pedra. Não é aquilo, a palavra de Deus quer que você seja santo. Santo significa nada mais do que separado para o Evangelho, separado para pregar essa palavra. Você prega essa palavra, você foi separado para isso, então você está na lista de santos de Deus, né? Não é santo morto, porque santo morto não ajuda, não fala, não prega, mas santos vivos vão levar a palavra até você, amém? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, em todas as coisas, das que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você foi chamado? Então você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, amém? Pois aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Sabia que você foi chamado, predestinado para ser conforme a imagem de Cristo Jesus? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o seu irmão mais velho. Sabia? Ele é o primogênito de muitos que Deus chamou para serem iguais a ele. E aqueles a quem ele predestinou, esses ele chamou. Jesus já te chamou? Com certeza, se você está me ouvindo, ele já te chamou. E aos que ele chamou, ele também justificou. E aos que ele justificou, ele também glorificou. Olha, Jesus já te predestinou, te chamou, te justificou e te glorificou. Que diremos, pois, diante de tudo isso? Não tem nem o que falar, né? E aí Paulo conclui, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser contra você, meu irmão? Quem pode alguma coisa contra você, se nem a morte tem domínio mais sobre a sua vida? Aleluia! Mas o contrário também é verdadeiro, né? Se Deus for contra nós, quem pode ser por nós? Amém? Aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Se ele foi até o fim e não poupou nem seu filho para nos dar coisas, então ele não vai dar até o fim? Quem fará alguma acusação contra os filhos de Deus, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem me justifica não são os homens, é Deus que me justifica. E quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que isso, que ressuscitou, que está à direita do Pai e que intercede por nós. Você sabia que Jesus é o único que pode interceder por você junto ao Pai?
A palavra de Deus diz: há um só mediador. Fazer mediação significa estar entre você e o Pai. Só existe um mediador. Diz essa palavra lá em Tessalonicenses, nós vamos chegar lá. E é Jesus. Não adianta você pedir para mais ninguém. Todo mundo que você pedir, você vai estar pedindo para a pessoa errada. Jesus é o único mediador que pode interceder por você junto ao Pai, de acordo com essa palavra. Não de acordo com a minha opinião, de acordo com essa palavra. Quem nos separará do amor de Cristo? O que vai separar você do amor de Cristo? Tribulação, será? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Nada. Como está escrito, por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias. Isso era muito real no tempo do apóstolo Paulo. Os cristãos foram perseguidos até a morte, todos eles, um por um. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Jesus não foi uma ovelha? Como ovelha muda, ele não foi para o matadouro? E você quer segui-lo, mas você não quer ser perseguido? Então você não está entendendo essa palavra, porque você também é uma ovelha do Senhor e você também vai ser perseguido. O mundo vai te odiar por causa do que você fala, por causa do que você prega, por causa da verdade que você defende, porque os seus princípios são esses. A palavra é essa daqui, você nunca vai mudar essa palavra, porque você sabe que essa palavra é a verdade. E aqueles que não querem viver de acordo com esses princípios e essa palavra, eles vão te odiar. Eles vão querer que você morra, amém? Mas ele diz assim, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedor, sabia? Por quê? Por que você é mais que vencedor? Porque o vencedor é aquele que vence a batalha. Mais que vencedor é aquele que já sabe que a batalha já foi vencida para ele, amém? É só você chegar lá no ringue e botar o pé em cima do seu adversário, porque ele já está morto. Aleluia! Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder que haja debaixo dessa terra, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim termina esse capítulo maravilhoso de Romanos. Você percebe que à medida que você vai caminhando na palavra, ela vai ficando mais profunda? Conforme você vai pisando nessas águas, as águas vão se aprofundando e você vai entendendo mais os mistérios do Senhor Jesus? Então, prossiga em conhecê-lo, porque ele é digno e ele é maravilhoso e ele é cumpridor de todas as promessas que ele nos fez. Creia no Senhor Jesus, receba-o em seu coração. Amanhã nós vamos falar sobre como você faz isso. Amém? Um abraço e até amanhã com Romanos capítulo 9.